Em 1997, o mundo assistiu extasiado ao que foi chamado de o maior romance já contado no cinema. Titanic não era apenas um filme. Era um fenômeno cultural. Quebrou recordes, arrebatou estatuetas do Oscar e, talvez mais importante, conquistou corações. Milhões choraram, se emocionaram, se apaixonaram por Jack e Rose, dois jovens de mundos opostos, unidos pelo acaso e separados pela tragédia. Mas, e se tudo isso não passasse de uma mentira bem contada? E se, por trás do verniz romântico e das lágrimas na plateia, houvesse uma história de manipulação emocional, traição sem consequências e glorificação da ingratidão? Prepare-se para revisitar o Titanic, não como uma obra-prima do amor, mas como uma das mais perigosas distorções morais já glorificadas por Hollywood. Jack Dawson, o nome que virou sinônimo de liberdade, ousadia e romance juvenil. Um personagem que representa para muitos o ideal do homem apaixonado, espontâneo, que aparece do nada e transforma a vida de uma mulher aprisionada. Mas quem era Jack realmente? Um andarilho, um artista de rua sem casa, sem profissão formal, sem vínculos, sem família, sem passado. Alguém que ganhou uma passagem no Titanic num jogo de pôquer. Um azarado que, ironicamente, teve a sorte de embarcar no navio mais famoso da história, rumo ao fundo do mar. Em Paris, Jack ganhava a vida desenhando prostitutas nuas em becos escuros. Não tinha um lar, não tinha planos. Seus valores morais eram questionáveis. E sua capacidade de envolver emocionalmente uma jovem noiva em 48 horas deveria levantar mais alarmes do que suspiros. Curiosamente, a figura de Jack foi construída para agradar os dois lados do público. Era sensível, mas viril. Pobre, mas charmoso. Um arquétipo irresistível e calculado para conquistar o público feminino e, ao mesmo tempo, tornar aceitável um comportamento ético duvidoso. Hollywood transformou um desconhecido sem qualquer mérito real em símbolo máximo do amor verdadeiro. Mas, por trás dessa construção cinematográfica, quem teria sido Jack Dawson se ele tivesse sobrevivido? Jack nasceu em Chippewa Falls, Wisconsin, uma cidade pequena, fria, cercada por florestas e lagos congelados no inverno. Era filho único de um casal operário que morreu cedo, deixando-o órfão ainda adolescente. Desde então, Jack vagou pelos Estados Unidos, pegando caronas em trens de carga, dormindo em albergues ou sob marquises e vivendo de arte. Ele aprendeu a desenhar sozinho, copiando os retratos das revistas antigas que encontrava no lixo das cidades grandes. Paris foi sua fuga e seu refúgio. Um destino comum para sonhadores sem teto e artistas famintos por inspiração. Lá, ele viveu entre sombras e luzes, entre a fome e a beleza, entre becos sujos e cafés boêmios. Suas companhias eram outros andarilhos como ele, dançarinas de cabaré e senhoras misteriosas que trocavam poses por retratos em carvão. Ele vendia seus desenhos por algumas moedas e gastava quase tudo com vinho barato e papel grosso. Seus sonhos eram simples e quase sempre inalcançáveis. Queria um dia montar uma pequena exposição com seus desenhos, talvez em algum café decadente do Montmartre. Queria comprar um casaco novo antes do inverno, aprender italiano, visitar Roma. Mas, acima de tudo, Jack queria continuar livre. Sem relógios, sem contratos, sem promessas longas demais. Suas atitudes, embora impulsivas, vinham de um coração inquieto, mas genuíno. Ele odiava injustiças, adorava rir alto e acreditava que cada dia deveria ser vivido como se fosse o último. Talvez por isso tenha se atirado de corpo e alma em um amor impossível, em um navio condenado, com uma mulher prometida a outro. Jack Dawson era mais do que um personagem.
Era o retrato romântico de tantos que passam pela vida sem deixar rastros, exceto na memória daqueles que por algum motivo foram tocados por sua existência breve, intensa e cheia de arte. E talvez esse tenha sido seu verdadeiro legado. Rose DeWitt Bukater, noiva de Cal Hockley, filha de uma mulher falida socialmente e herdeira de uma moral frágil. Sua prisão não era física, era emocional. E Hollywood quis que acreditássemos que sua fuga era poética, libertadora. Mas vamos aos fatos. Em menos de 2 dias, Rose se apaixona por um estranho. Não questiona seu passado, não teme as consequências. Ela simplesmente se entrega sem filtro a alguém que mal conhecia e que nada tinha a oferecer além de frases bonitas e um caderno de esboços. Ela se despe literalmente e figurativamente diante de Jack e da câmera. Uma cena sensual transformada em ícone cultural, mas que, analisada sob outro ângulo, revela uma jovem que traz seu noivo com um mendigo e que ainda posa como símbolo de liberdade. E quando a tragédia se aproxima, o que ela faz? Não enfrenta, não explica. Apenas desaparece, fugindo de tudo que construiu até ali. O filme nos convida a aplaudir sua coragem. Mas onde termina a liberdade e começa a irresponsabilidade? Quantas Rose existem na vida real fazendo escolhas destrutivas em nome de um amor súbito e impulsivo? E o que aconteceu com Rose depois? Rose DeWitt Bukater, ao pisar em solo americano com uma nova identidade e o coração dilacerado, deixou para trás não só um nome, mas também toda uma estrutura social que lhe dava conforto, status e segurança. Ela se tornou Rose Dawson, não por amor eterno, mas por necessidade de escapar do controle da mãe, do domínio de Cal e talvez da própria vergonha. Rose não herdou fortuna, não teve uma família à espera, não tinha profissão, só carregava uma joia roubada e uma lembrança romântica de alguém que conheceu por menos de 48 horas. Mas ela sobreviveu, trabalhou como atriz de teatro mambembe, lavou pratos em pensões baratas, serviu cafés em bares empoeirados. Mudava de cidade sempre que o passado parecia alcançá-la. Tinha o dom de desaparecer e de recomeçar. Reinventou-se inúmeras vezes, usando-lhe o nome Dawson como um escudo simbólico contra a vida que um dia quase a engoliu. Seus sonhos, eles mudaram. Não queria mais vestidos caros, nem jantares sob lustres de cristal. Queria independência. Queria provar para si mesma que era capaz de viver sem ser filha de, noiva de ou refém de. Mas não se engane. Rose carregou a culpa. A culpa de ter abandonado tudo sem olhar para trás, de ter deixado a mãe à ruína, Cal à humilhação e um rastro de perguntas sem resposta. Ela dizia a si mesma que escolheu a liberdade, mas, em noites solitárias, questionava se não havia apenas trocado uma prisão dourada por uma existência anônima. Ao longo dos anos teve outros amores, passageiros, desajeitados, nada tão intenso quanto aquele vivido no convés de um navio condenado. Teve filhos, netos, mas nunca mais se permitiu amar com a mesma inocência. Porque no fundo Rose sabia que o amor que viveu não foi maduro, foi fuga, foi delírio, foi juventude. E mesmo ao jogar o colar no mar, décadas depois, não foi para honrar Jack. Foi para se despedir, enfim, da menina impulsiva que foi e da mulher inacabada que se tornou. Hollywood a imortalizou como símbolo de liberdade e resistência. Mas na vida real, talvez Rose tenha sido só mais uma alma perdida tentando desesperadamente se encontrar. Cal Hockley, o verdadeiro injustiçado. Caledon Hockley, pintado como o vilão, o antagonista. A personificação do homem rico, arrogante, controlador. Mas, será que ele era mesmo o monstro que o filme quer que você acredite? Sim, Cal tinha um temperamento difícil. Era orgulhoso, prepotente.
Mas também era um homem que investiu em Rose, emocionalmente, financeiramente, socialmente. Cal dava a Rose aquilo que Jack jamais poderia dar: segurança, estabilidade, proteção em um mundo cruel e competitivo. Ele não a agredia, não a traía, não a explorava. Era sim autoritário, mas num contexto em que todos os homens ricos daquela época também eram. O roteiro optou por criar um Cal unidimensional, sem nuances. Um vilão genérico, cuja única função era justificar as decisões impulsivas da heroína. Mas a realidade é mais complexa. Cal é o verdadeiro traído. E, ironicamente, é ele quem tenta salvar Rose durante o naufrágio. É ele quem tenta desesperadamente garantir um lugar para ela nos botes. E como ele é recompensado? Com desprezo, com humilhação pública, com décadas de difamação na memória coletiva do cinema. Um personagem que poderia ter sido desenvolvido com profundidade foi sacrificado em nome de uma narrativa rasa de libertação emocional. A Rose Centenária, a glorificação da ingratidão. Anos se passaram, décadas. Rose sobreviveu, casou novamente, teve filhos, netos. Construiu uma vida, uma história real. Mas quando tem a oportunidade de recontar sua jornada, ela não fala do marido que a acompanhou por toda a vida. Não menciona os filhos, nem os netos. Ela revive com brilho nos olhos um caso de 2 dias. 2 dias com um artista de rua. 2 dias que, segundo ela, foram mais marcantes do que toda uma vida de amor, companheirismo e construção familiar. E o que faz ao final? Pega o diamante mais valioso do mundo, um artefato histórico de valor incalculável, e joga no fundo do mar. Sozinha, em silêncio, por capricho. Isso é romantizado como poético, mas será mesmo? Ou seria o ápice da ingratidão, como se o marido que a amou por toda a vida fosse apenas uma nota de rodapé? Como se os filhos que ela gerou fossem irrelevantes diante de um amor adolescente mal resolvido. A cena é linda, a trilha sonora emociona, mas a mensagem é brutal. O verdadeiro amor só existe se for proibido, impulsivo, efêmero e trágico. E se Jack tivesse sobrevivido? Vamos ousar imaginar o impossível. Será que Rose aguentaria a vida simples ao lado de um homem sem estabilidade? Morando em uma pensão barata, sem joias, sem bailes, sem vestidos de gala? Quanto tempo até que a adrenalina acabasse? Quantos meses até que a falta de perspectiva esmagasse a ilusão do amor verdadeiro? O roteiro se esquiva dessa resposta, porque a verdade desmontaria o mito. Jack precisava morrer para permanecer perfeito. Morto, ele não envelhece, não decepciona, não perde a pose. Vivo, seria só mais um homem comum com dívidas, problemas e defeitos. Titanic é uma obra-prima visual, mas por trás dos efeitos especiais e da trilha épica, esconde-se um iceberg invisível, o naufrágio moral da história, uma narrativa onde trair, abandonar e desprezar são tratados como gestos de coragem, onde homens são julgados seletivamente, onde a emoção se sobrepõe à ética. E Hollywood vendeu tudo isso como se fosse arte, e o mundo inteiro comprou. Porque o que Titanic realmente naufraga, além do navio, é a fronteira entre emoção e responsabilidade. A traição é embalada por uma trilha de piano suave. A fuga é tratada como emancipação. O abandono vira um ato de heroísmo. E, no centro disso tudo, uma história construída para fazer o público torcer por atitudes que na vida real seriam questionadas e até condenadas. Rose trai, foge, esconde seu passado da própria família. Jack seduz, omite, invade uma relação alheia sem remorso. Cal é demonizado não pelos seus erros reais, mas por representar aquilo que a narrativa queria derrubar: ordem, tradição, controle.